Iniciando mais um vídeo aqui no canal, hoje faremos a resolução da prova do Exame de Seleção da Escola de Aplicação da UPE, Ensino Fundamental 6º ano, o ingresso 2023. Primeira questão aqui, primeiro, se você gosta do conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com seus colegas. Primeira questão, questão 21. Leia a tirinha a seguir. Um século atrás, uma em cada 5 crianças morria antes de completar 5 anos de idade. Graças às vacinas, doenças terríveis foram quase totalmente erradicadas. As vacinas são vítimas do próprio sucesso. As pessoas esqueceram como era viver sem elas. Uma forma equivalente de apresentar a mesma informação da tirinha. Qual é a mesma informação da tirinha? Essa informação aqui, Um século atrás, uma em cada 5 crianças morria antes de completar 5 anos. Ele quer saber uma forma equivalente de representar essa mesma informação. Então a gente vai analisar cada alternativa. Um século atrás, 5 em cada 10 crianças morriam antes de completar 5 anos de idade. Aqui está dizendo que era uma em cada 5 crianças morria antes de completar 5 anos de idade. É essa parte que vai importar para a gente. Na letra A está dizendo 5 em cada 10. Será que é a mesma proporção, 1 para 5 e 5 para 10? Não, né? 1 para 5, a gente tem 1/5. 5 para 10, a gente tem 1/2. Porque 5 sobre 10, 5 é metade de 10. Então, a gente não tem a mesma proporção. Então, letra A está falsa. Letra B. Um século atrás, 3 a cada 12 crianças morriam antes de completar 5 anos de idade. 3 em cada 12. Aqui, 1 a cada 5. A fração aqui que a gente tem é 1/5. Beleza? Aqui está dizendo 3 a cada 12. 3 sobre 12 não vale a mesma coisa que 1/5. Se a gente simplificar essa fração, isso dá 1/4. Beleza? 1/4 é diferente de 1/5. Então, já sabe que a ideia aí é a gente ter duas frações que sejam equivalentes, né? Letra C, 2 a cada 7. 2 sobre 7 nem dá para simplificar. E é diferente de 1/5. 20 em cada 100. Vamos ver essa fração? 20 sobre 100. 20 sobre 100 a gente pode simplificar por 20. Em cima e embaixo. 20 por 20 dá 1. E 100 por 20 dá 5. 1 em cada 5, 1 em cada 5. Resposta, então, a letra D. Questão 22. A financeira Dinheiro Vivo oferece empréstimos consignados com descontos em folha de pagamento, de diferentes valores que podem ser pagos em 12, 24 ou 36 vezes, de acordo com a tabela a seguir. Os amigos Bertrand e Hudson foram juntos a essa financeira, e cada um fez um empréstimo de R$5.000. Se Bertrand optou pelo pagamento em 12 parcelas e Hudson em 24 parcelas, quanto Hudson pagou a mais do que Bertrand? Bertrand foi lá e fez um empréstimo de R$5.000. Os dois fizeram, né? Cada um fez um empréstimo de R$5.000. Só que Bertrand resolveu pagar esse empréstimo em 12 parcelas. 12 parcelas de R$501. Quanto é que ele pagou? A gente vai ter que multiplicar 12 vezes 501 para saber quanto ele pagou. 501 vezes 12, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 5, 10. 1 vezes 1, 1, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 5, 5. Somando, a gente tem 2 mais 1, 0 e 6. Bertrand, então, pagou 6.012. Já Hudson pagou quanto? Hudson, ele fez um empréstimo de 5.000, só que ele pagou em 24 parcelas de 291. Então, a gente vai ter que multiplicar 291 por 24. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 9, 36. 6 sobe 3. 4 vezes 2, 8. Com 3, 11. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 9, 18. 8 sobe 1.
2 vezes 2, 4, com 1 que subiu, 5. Então, a gente vai ter aqui, ó, 4, 8, 1 mais 8, 9, 1 mais 5, 6. Então, Bertrand pagou R$ 6.984. Aí a pergunta quer saber, ó, quanto Hudson pagou a mais do que Bertrand. Então, aí é só a gente fazer o quê? Fazer uma diferença, né? Quando a gente diz assim, a mais, quer dizer que é uma diferença. A gente vai ter que fazer uma subtração. 6.984 menos 6.012. 4 menos 2, 2. 8 menos 1, 7. 9 menos 0, 9. 6 menos 6, 0. 972, letra E. Então, questão 22, letra E. Questão 23. O índice de massa corporal, que é o IMC, é o número calculado a partir da massa em quilograma e da altura em metro, permitindo a obtenção da classificação do peso da pessoa em relação à sua altura. A tabela a seguir apresenta o valor do IMC para algumas faixas de massa e de altura. Então, está aqui a tabelinha com o IMC. Em um grupo de pessoas, todas dentro da classificação excesso de peso, suas alturas são números que variam de 1,60 a 1,75. Portanto, de acordo com a tabela, qual o valor máximo possível da massa de qualquer pessoa desse grupo? O valor máximo possível da massa. A pergunta quer saber. Então, aqui a gente tem que analisar o seguinte, ó. Todas estão em excesso de peso. Excesso de peso é esse cinza mais claro aqui. Que ele está informando aqui de 25 a 29 de IMC. Então, excesso de peso está por aqui. Aí a pergunta quer saber, ó, qual é o peso máximo se a pessoa tiver entre 1,60 e 1,75. Então, tiver nessa faixa aqui, ó, de 1,75 a 1,60. A 1,60. 1,60, que está aqui, a 1,75. Nessa faixa aqui, qual o peso máximo que a pessoa pode ter? Então, aqui, ó, se a gente vier na linha de 1,70, 1,75, a gente vem, ó, e para aqui, peso máximo de 90. Então, a resposta, letra D. É só a gente analisar a maior altura possível. A maior altura vai dar o maior peso. Então, aqui a maior altura, 1,75. Você vai analisando a linha do 1,75, ó. Chega até o máximo, que é o máximo de excesso de peso, que é 29. 29 é quando a pessoa tem 90 kg e 1,75. Questão 24. A professora Rebeca pediu que seus alunos do 5º ano do ensino fundamental encontrassem o quociente e o resto de um certo número natural por 25. Todos os alunos foram aos cálculos em seus cadernos, utilizando lápis e borracha, exceto Lucas, que estava com a calculadora básica em mãos, e fez a divisão nessa calculadora. Lucas ficou surpreso quando obteve o resultado um número decimal, 80,6. Qual foi o resto da divisão desse certo número por 25? É a pergunta. Que corretamente os amigos de Lucas obtiveram. Bom, primeiro eu não sei que número é esse, né? Eu sei que Lucas foi lá, fez a divisão desse número por 25 e deu 80,6. Divisão e multiplicação são operações inversas. Então, se eu pego dois números e divido e encontro um terceiro, para descobrir qualquer um dos dois primeiros números, é só a gente multiplicar o resultado por um desses números. Então, a gente aqui, se a gente quer saber qual é o número que dividido por 25 deu esse valor, a gente vai ter que dividir, vai ter que multiplicar 25 por 80,6. 80,6 vezes 25. Multiplicação com vírgula, a gente faz da mesma maneira que sem vírgula. A única diferença vai ser no final, que a gente vai ter que contar quantas casas decimais o resultado vai ter e acrescentar, né? Então, aqui a gente tem 80,6 vezes 25. Então, a gente vai fazer, ó, 5 vezes 6, que é 30. 0 sobe 3. 5 vezes 0, que é 0 com 3 que subiu,
3. 5 vezes 8, 40. Agora com 2. 2 vezes 6, 12. 2 sobe 1. 2 vezes 0 dá 0. Com 1 subiu, dá 1. E 2 vezes 8, 16. Somando, a gente tem 0, 5, 1, 10, 0 sobe 1, 2. Deu 20.150. Só que aqui na nossa operação, a gente tem um número após a vírgula. Então, no resultado, também vai ter um número após a vírgula. Então, o número que foi dividido por 25 é o número do 2015. Todo mundo fez a divisão de 2015 por 25. Só que o cidadão ali foi fazendo a calculadora e encontrou o número decimal. Vamos fazer sem usar a calculadora. 2015 dividido por 25. Pega o 201, porque o 20 não divide por 25, né? 201 por 25 dá 8. 8 vezes 25 dá 200. Para 201, sobra 1. Baixa o 5. Baixou, tem que dividir. 15 dividido por 25 não dá para dividir. Coloca um 0. 0 vezes 25 dá 0. 15 menos 0 dá 15. Não tem mais ninguém para baixar. Esse, então, é o resto da divisão de 2015 por 25. Letra B. Questão 25. Leia o texto a seguir. Avatar segue sendo o filme com maior bilheteria global da história, sem ajuste à inflação, após um breve período em que Vingadores Ultimato ficou no topo da lista. O longa de James Cameron recuperou a primeira posição com um relançamento especial nos cinemas. Avatar conta com arrecadação total de 2,847 bilhões de dólares, seguido por Vingadores Ultimato com 2,797 bilhões de dólares. No terceiro lugar está Titanic, com 2,201 bilhões de dólares arrecadados. De acordo com as informações do texto, aqui ele diz que 1 bilhão é 1.000 milhões. De acordo com as informações do texto, quantos dólares o filme Avatar arrecadou a mais do que o filme Vingadores Ultimato? A mais, a gente vai ter que fazer uma diferença, uma subtração. Então, menos aqui que a gente faz. Então, a gente tem 2,874 bilhões. Cada bilhão é 1 milhão de milhões. É 1.000 milhões. Então, a gente vai ter que multiplicar dos 2,847 vezes 1.000 para saber quantos milhões isso são. Mas aqui é bem simples. Ó. Multiplicar por 1.000, multiplicar por 10, multiplicar por 100 é só deslocar a vírgula. 2,847 vezes 1.000, a gente vai deslocar a vírgula 3 casas. A quantidade de casas é a quantidade de zeros. Quando a gente faz a multiplicação, a gente desloca a vírgula nessa direção. Então, 1, 2, 3, a vírgula vai parar após o 7. Então, o resultado vai ser 2.847 milhões de dólares. E, no caso ultimato, vai ser 2.797. 2.797 milhões. A pergunta quer saber quanto Avatar arrecadou a mais. Então, a gente vai ter que subtrair 2.847 menos 2.797. 7 menos 7, 0. 4 menos 9 não dá, pega emprestado do 8. 14 menos 9 dá 5. O 8 se transformou em 7. 7 menos 7, 0. 2 menos 2, 0. 50 milhões, letra B.
Questão 26. A seguir, 7 potências aparecem representadas na forma base elevada ao expoente. Observe-as e assinale a alternativa que corresponde ao produto, ou seja, a multiplicação entre a maior e a menor potência. Ele quer saber qual é a multiplicação entre a maior potência e a menor potência. Aqui a gente tem a maioria das potências é de expoente 2. Só tem 2 elevado a 3 aqui, com expoente 3. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. Então, essa aqui vale 8. Essa aqui não é a maior potência, porque aqui embaixo a gente tem 3 ao quadrado, que vale 9. Ok. Agora, qual é a menor potência? Você concorda comigo que a menor potência, se os expoentes são todos iguais, a menor potência vai ser aquela que tiver a menor base. Então, menor base aqui, ó, o menor número da base é 0,5. Aí você vai ter que fazer 0,5 vezes 0,5 para descobrir quanto vale essa potência. 5 vezes 5, 25. 5 sobe 2. 5 vezes 0, 0. Com 2, 2. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 0, 0. Somando, 5, 2, 0. Aqui a gente tem 2 números após a vírgula. 2 números após a vírgula no resultado. Então, o resultado deu 0,25. E qual é a maior potência? A maior potência é quem tiver a maior base. A maior base aqui, ó, é o 6. E 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que é 36. Então, a gente vai multiplicar 36 vezes 0,25. 0,25, pessoal, é 1/4. Então, isso aqui é 36 vezes 1/4. E multiplicar por 1/4 é bem simples. É só a gente dividir por 4. Vai ficar 36 dividido por 4, que vale 9. E a resposta, então, é a letra D. Questão 27. A figura a seguir representa a planificação de uma caixa de biscoitos, que forma o formato de um prisma reto. Para esse prisma reto, qual é a soma entre o número de vértices, faces e arestas? Primeiro, vamos ver as faces, né? Faces é só a gente contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos ver agora vértices. Vértices são esses pontinhos aqui, né? Agora, o vértice a gente tem que tomar cuidado, porque eles vão se ligar entre si, né? A gente vai ter vértices em comum. Eu acho mais interessante contar as arestas. Então, aqui, arestas, ó. Essas daqui de cima vão ser comum a essas 5 aqui. E as de baixo vai ser comum a essas 5. Então, a gente vai ter que contar. E essa é comum a essa, que vai se fechar. Certo? Então, tem que tomar cuidado para não contar arestas a mais. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 arestas aqui no centro. Em cima, mais 5, embaixo mais 5. Então, vai dar 15 arestas. E agora falta os vértices. Os vértices é a mesma coisa. Alguns vão ser comuns. Esses 5 pontinhos aqui, quando se fecharem, vão ser comuns aos pontinhos aqui de cima. Esses 5 pontinhos aqui vão ser comuns aos pontinhos aqui de baixo, quando se fecharem e formarem a figura. Então, a gente tem 5, 10 vértices nessa figura. A gente vai ter 10 vértices. Aí é só a gente somar para saber qual vai ser essa soma. Então, a gente tem 15 mais 10 mais 7. 5 mais 7, 12. 2 sobe 1. 1 mais 1 mais 1, 3. Resposta 32, letra C. Claro, lembra sempre, tem que tomar cuidado. Você tem que pensar na figura fechada, tá certo? Aí é só uma planificação. Aí vai ter coisas em comum. As faces é o mais fácil que tem pra gente contar, porque não vai ter nenhum em comum. Agora, vértices
e arestas, você tem que tomar cuidado. Quando fechou a figura, ó, sobrou só os 5 em cima e os 5 pontinhos embaixo, que são os vértices, dá 10. E as arestas, ó, tem que tomar cuidado com as em comum. A gente tinha 5 embaixo, 5 em cima e no meio outras 5. 28. Pesquisando sobre sapatos, Manuela descobriu uma maneira de calcular o número do calçado de acordo com a medida do comprimento do pé e passou a fórmula para sua irmã Luísa. Você pega a medida do comprimento do seu pé em centímetros, multiplica por 5, adiciona 28, divide tudo por 4. Luísa, para confirmar se a descoberta de sua irmã Manuela era verdadeira, mediu o comprimento de seu pé e encontrou 24,8 centímetros. E em seguida aplicou a fórmula, que foi dada aqui em cima. Se ela fez os cálculos corretamente, qual o número do seu calçado? Então vamos ver essa fórmula. Mede o comprimento do pé, está dizendo aqui, e primeiro multiplica por 5, desde que ele esteja em centímetros, tá certo? Está em centímetros, primeiro você vai multiplicar por 5. Então vamos fazer essa multiplicação. 24,8 vezes 5. Multiplicação por 5. É multiplicação com vírgula. Faz do mesmo jeito. Faz a multiplicação, depois você vai contar quantos números está após a vírgula e manter no resultado. 5 vezes 8, 40. 0 sobe 4. 5 vezes 4 dá 20. 20 com 4, 24. Sobe 2. 5 vezes 2 vai dar 10. 10 com 2, 12. 1.240. Um número após a vírgula, um número após a vírgula. Então, o resultado da multiplicação por 5 deu 124. Vamos para o segundo passo. Adiciona 28 a esse número. Vamos ver. 124 mais 28. 4 mais 8 dá 12. 2 sobe 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. E aqui baixo 1, 152. E divide tudo por 4. Vamos dividir 152 por 4. Pega o 15 e divide por 4. 15 por 4 dá 3. Porque 3 vezes 4 é 12. 12 para 15, ó, sobra 3. Baixo 2. 32 por 4. 32 por 4 dá 8. 8 vezes 4, 32. Para 32 não sobra nada. Então, a resposta, novamente, ó, letra C. Luísa calça 38, né? Luísa ou Manuela? Luísa. Calça 38. Resposta, letra C da questão 28. Questão 29. Em um jogo, um dos objetivos é coletar algumas joias para liberar habilidades especiais. No plano cartesiano a seguir, o ponto J indica a posição inicial do jogador. E os pontos A, B, C, D e E indicam as posições das joias, do mar, do céu, da lua, da terra e do vulcão, respectivamente. Para alcançar uma das joias, o jogador, a partir de sua posição inicial, a partir de J, deslocou-se 3 unidades no sentido norte. Então, ele andou 3 unidades no sentido norte. Ó. Vamos fazer aqui por parte. 3 unidades no sentido norte. Então, ele andou 1, 2, 3. Parou aqui no 5, né? Ó, aqui ele dá as direções para a gente. Girou 90 graus para leste. Ó, leste é para cá. Ele girou 90 graus para leste e deslocou-se, ó, 8 unidades no sentido leste. Então, ele está no 1. Se ele deslocou 8 unidades, vai parar no 9, né? No sentido leste. Então, aqui, ó, parou no 9. Beleza. Girou 90 graus para o norte. 90 graus para o norte, ou seja, para cima. Deslocou-se 2 unidades no sentido norte. Ele está na posição 5, mais 2 unidades, vai para a posição 7 no sentido norte. Então, 1, 2. Posição 7. Beleza. Girou 90 graus para leste e deslocou-se 6 unidades no sentido leste. 6 unidades. Se ele está na posição 9, vai parar na posição 15. No sentido leste, ó. Então ele bateu aqui, ó,
No B. O B é que joia? Aqui está em ordem, está na ordem, né? Joia do mar é o A, joia do céu é o B, joia da lua é o C, da terra é D e do vulcão é E. Então ele parou no B, B é joia do céu. Aí a pergunta vem aqui, ó. Ao final desse percurso, qual das joias o jogador conseguiu coletar? Coletou a joia do céu, que é a B. Nesse tipo de questão é só você ir com calma e fazendo por parte, né? Ver como foi o deslocamento dele, analisar aqui que ele forneceu para a gente as direções, você vai deslocando. Deslocou 3 no sentido norte. Se partiu de 2, vai parar no 5, né? Que é 3 unidades. Deslocou 8 no sentido leste. Eu estou na posição 1, vou parar na posição 9. Se fizer isso certinho, vai chegar no resultado facilmente. Questão 30. Questão 30. A gerência do supermercado O Mundo das Casas fez uma pesquisa com todos os seus funcionários para saber, em média, o tempo que eles gastam para chegar ao trabalho. Os dados obtidos estão apresentados na tabela a seguir. Qual é a fração dos funcionários dessa empresa que gasta menos de 30 minutos para chegar ao trabalho? Então, ele quer a fração dos funcionários da empresa que gastam menos de 30 minutos. Menos de 30 minutos, aqui, ó, a gente tem de 5 a 19, de 20 a 29. Então, tá nessa faixa aqui, porque de 30 a 45 é mais de 30 minutos. Então, aqui nessa faixa, a gente tem 26 e 18. Se a gente somar 26 com 18, vamos obter aqui, ó, 6 mais 8, 14, 4 sobe 1, 1 mais 2, 3, mais 1, 4. 44 funcionários. 44 funcionários que chegam ali, ó, em menos de 30 minutos. Só que ele quer a fração, parte sobre o todo. A parte é quem chega a menos de 30 minutos, 44 funcionários. O todo é o total de funcionários, que é essa fração que ele quer, a fração dos funcionários dessa empresa. Então, a gente, para saber o total de funcionários, é só a gente somar todos os números aqui de funcionários. A gente já somou 2, deu 44, não foi? Se a gente somar 21 com 15, dá para fazer de cabeça, né? 21 mais 5, 26. 26 mais 10, 36. A gente vai somar 44 mais 36, que dá 10, sobe 1, 5, 8, 80. Então, a empresa tem 80 funcionários. Destes, 44 chegam em menos de 30 minutos. A fração é parte pelo todo. O todo é o total de funcionários, 80. Qual é a parte? A parte é que chega em menos de 30 minutos, 44. Aí você vem aqui e não tem essa resposta. Por que não tem essa resposta? Porque lembra que a gente tem que sempre simplificar a nossa resposta. E para simplificar uma fração, você vai dividir numerador e denominador por um mesmo número. Nesse caso aqui, o 4. 44 dividido por 4 dá 11. 80 por 4 dá 20. 11 sobre 20, letra A. Seu Roberto vai dividir um terreno de 2.700 metros quadrados entre seus 2 filhos. O filho mais velho deverá ficar com uma área de 3 vezes maior do que o filho mais novo. Qual é a medida da área da parte do terreno destinada ao filho mais velho? Ó, o filho mais velho vai ficar com uma área 3 vezes maior do que o filho mais novo. Vamos pensar como se fosse uma fração. Digamos que eu tenho um todo. E eu vou dividir esse todo. Eu vou dividir esse todo em 4 partes. Uma pessoa vai ficar com 3 partes desse todo. E a outra pessoa vai ficar com uma parte. Você concorda comigo que quem ficar com 3 partes está com 3 vezes mais do que quem está com uma parte? 3 vezes maior, está com uma parte 3 vezes maior do que quem está com uma parte? Então aqui é a mesma ideia. Eu vou ter que dividir esse terreno em 4 partes. Por quê? Porque
O irmão mais velho vai ficar com 3 partes e o irmão mais novo vai ficar com uma parte. O irmão mais velho vai ter 3 vezes mais do que o irmão mais novo. Vai ter uma área 3 vezes maior do que a do irmão mais novo. Então, aqui você vai ter que dividir 2.700 por 4. Pega o 27 por 4, dá 27 por 4, 6. 6 vezes 4, 24. Para 27 sobra 3. Baixa o 0. 30 por 4, 7. 7 vezes 4 dá 28. Para 30 sobra 2. Baixa o 0, né? 20 por 4 dá 5. 6.675 metros. Isso é uma das partes, tá certo? Então, essa é a parte que o irmão mais novo ficou. Só que ele quer saber, ó, a área da parte do terreno destinada ao irmão mais velho. O irmão mais velho ficou com 3 vezes esse valor. Então, a gente tem 675 vezes 3. 3 vezes 5 dá 15. 5 sobe 1. 3 vezes 7, 21. Com 1, 22. 2 sobe 2. 3 vezes 6, 18. 18 com 2 dá 20. 2.025 metros quadrados, letra A. Beleza? Então, aqui nessa questão, é uma parte e 3 partes para o irmão mais velho. Porque ele disse que é 3 vezes maior. Então, dá para a gente usar essa estratégia aí. Ó. Se é 3 vezes maior, então um vai ter uma parte e o outro vai ter 3. Então, tem que dividir esse terreno em 4 partes. Questão 32. O quadro a seguir mostra o tamanho médio de alguns bichos e as distâncias médias que eles atingem em um salto na direção vertical e na direção horizontal em relação ao seu tamanho. Se uma perereca e um grilo derem um salto vertical, qual a diferença entre a medida da altura atingida pela perereca e a medida da altura atingida pelo grilo? Perereca, grilo, se derem um salto vertical, salto vertical está aqui. A perereca salta 6 vezes, o grilo 30 vezes o seu tamanho. Qual é a diferença? Diferença entre a medida da altura atingida pela perereca e a altura atingida pelo grilo. Diferença também dá a ideia de subtração, de menos. Diferença, a mais, isso está tudo ideia de subtração. Então, a gente vai ter que primeiro saber qual é o tamanho desse salto. E o tamanho desse salto a gente usa a tabela. A perereca, que tem 8 centímetros, salta 6 vezes o seu tamanho. Aí, 6 vezes 8, ó, a perereca vai saltar 6 vezes 8. 6 vezes 8, 48 centímetros. E o grilo? O grilo tem 1,5 centímetros, mas salta 30 vezes. Então, a gente vai ter que multiplicar 30 vezes 1,5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 3, 15. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 3, 3. 0, 5, 4. Um número após a vírgula, um número após a vírgula. O grilo, ó, 45 centímetros. Aí ele quer a diferença subtração. 48 menos 45, isso vai dar 3 centímetros, né? Então, a resposta, letra C. Questão 33. O preço de um medicamento para cachorros depende da massa do pet. A tabela a seguir apresenta esses preços para algumas faixas de massa. Um tutor precisa comprar esse medicamento para seus 5 cachorros, cujas massas são 17, 14, 4, 22 e 25. Quanto ele pagará ao todo por esse medicamento? Então, vamos lá. Um cachorro que tem 17 kg. 17 kg está entre 10 e 20. Então, vai pagar 120,35.
O cachorro que tem 14 quilogramas também está entre 10 e 20, né? Então vai pagar 120,35 também. O cachorro que tem 4 quilogramas está aqui, ó, entre 2,6 e 5, vai pagar 89,70. 22 quilogramas vai pagar 147,25, tanto por de 22 quanto por de 25, porque é entre 20 e 40. Então vai ser 147,5 e 147,25. Tem uns 5 preços aqui e a gente tem que somar para saber quanto ele vai pagar ao todo. Ao todo aqui dá a ideia da gente somar. Então, quanto vai pagar ao todo? 5 mais 5, 10. Primeiro, né? Para somar frações, a gente coloca sempre vírgula embaixo de vírgula. Feito isso, você não erra. Soma do jeito que está e no final mantém a vírgula na mesma posição. Então, o resultado aqui, ó, a vírgula vai estar aqui. 5 mais 5, 10. 15, 20, 0. 0, sobe 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 3, 12. 12 mais 7, 19. 9, sobe 1. Sobe 1. 1 mais 7 dá 8. 8 mais 7, 15. 15 mais 9, 24. 4, subiu 2. 2 mais 4, 6. 6 mais 4, 10. 12, 14. 14 mais 8, 22. 2, sobe 2. 2 mais 1, 3. 4, 5, 6. 624,90, letra A. Questão 34. No lançamento de um dado com a forma de cúbica e faces numeradas de 1 a 6, qual é a probabilidade de a face sorteada ser um número menor ou igual a 4? Questãozinha de probabilidade. Primeiro, como é que a gente calcula a probabilidade? Probabilidade é a chance de um evento ocorrer. Esse evento aqui é ser sorteado um número menor ou igual a 4. Então, a gente pode pensar a probabilidade como sendo uma fração entre caso favorável e caso possível. Casos favoráveis sobre casos possíveis. Casos favoráveis é o que eu quero que aconteça. Então, eu quero sortear um número menor ou igual a 4. Num dado que tem como números 1 a 6. Então, os números são 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O meu evento aleatório é sortear um número desse dado. O caso favorável é que esse número seja menor ou igual a 4. Quantos números menores ou iguais a 4 tem num dado de 6 faces? A gente tem, ó, marcar aqui em azul, 1, 2, 3 e o 4, porque é menor ou igual. Se for somente menor do que 4, a gente contaria só até o 3. Mas aqui é menor ou igual, então conta até o 4. São 4 casos favoráveis. E os casos possíveis? O que pode acontecer? Tudo que pode acontecer. Se eu lancei um dado de 6 faces, é sair qualquer uma das 6 faces. Então, 4 sobre 6. Aí você vê que não tem resposta. Por que não tem? Porque sempre a gente tem que simplificar a fração. 4 divide por 2, 6 divide por 2. 4 por 2, 2. 6 por 2, 3. 2 terços é a probabilidade. Letra B. Rony está criando uma bandeira para o time de futebol de sua turma. Essa bandeira é composta por 4 regiões, conforme a figura a seguir. Para colorir a bandeira, cada uma dessas 4 regiões deverá obrigatoriamente ser pintada por completo com apenas uma dessas 3 cores: vermelho, azul ou preto, desde que regiões vizinhas não sejam pintadas de mesma cor. De quantas maneiras distintas Rony pode pintar essa bandeira? Então aqui a gente tem 4 regiões. 2 regiões distintas não podem ter a mesma cor. Por exemplo, a região 4 e a região 3 não podem ter a mesma cor, não pode ser vermelha as duas. Então tem que ser cores diferentes.
Então, de quantas maneiras ele pode pintar essa bandeira? Então, eu tenho que fazer escolhas para cada região. Eu tenho 4 regiões para escolher quais tintas eu vou usar para pintar. Aqui a gente tem um problema de contagem, usando o princípio multiplicativo. Para a primeira região, eu tenho 3 opções de cores para pintar essa bandeira. Pode ser vermelho, azul ou preto. Então, aqui vai ser 3 opções. Para a segunda região, eu não posso usar a cor que eu usei na primeira. Por exemplo, se eu usei na primeira vermelho, na segunda eu tenho que usar azul ou preto. Então, são duas cores possíveis. Já a terceira região, ó, se eu usei vermelho na primeira, azul na segunda, eu tenho que usar na terceira região preto ou vermelho. Por quê? Porque a primeira região e a terceira região não são regiões vizinhas. Então, posso novamente reutilizar uma cor que eu já usei. Então, aqui a gente vai ter 2 opções. E a mesma coisa vale para a quarta região. 2 opções. Então, multiplicando tudo isso aqui, ó, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. 2 vezes 2, 24 opções de cores. Para a gente fazer essa pintura. E a resposta vai ser letra E. Então, entendeu? 24. A gente tem que fazer escolhas que são sucessíveis e independentes. Então, aqui a gente tem que tomar cuidado com a escolha da próxima região, porque não pode ser a mesma cor da região anterior. Cada unidade do biscoito recheado da marca Chocolates pesa 15 gramas. Esses biscoitos são embalados em pacotes contendo 12 unidades que, por sua vez, são agrupados em caixas com capacidade para 25 pacotes. A pergunta quer saber quantos quilogramas de biscoito cabem em cada caixa. Cada biscoito pesa 15 gramas e o pacote tem 12 unidades. Então, vamos fazer 15 vezes 12 para saber quantos gramas tem cada pacote. 2 vezes 5, 10, sobe 1. 2 vezes 1, 2, com 1, 3. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. 0, 8, 1. 180 gramas tem em cada pacote de biscoito. Só que cada pacote de biscoito é armazenado em caixas com 25 pacotes. E eu quero saber quanto pesa cada caixa dessa. Então, a gente vai ter que multiplicar 180 por 25. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 8, 40. 0 sobe 4. 5 vezes 1, 5 com 4, 9. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 8, 16. Sobe 1. 2 vezes 1, 2. Com 1 subiu 3. 0, 0. 15. Sobe 1, 4. Dá 4.500 gramas, beleza? 4.500 gramas. Só que a resposta quer saber quantos quilogramas. Então, a gente vai ter que dividir 4.500 por 1.000. 4.500 por 1.000 dá 4. 4 vezes 1.000, 4.000. Para 500, sobra 500. Como é que a gente faz para continuar dividindo? A gente vai pegar agora a parte decimal do número 500. Ou seja, 500 é 5.000 décimos e coloca a vírgula aqui, porque a gente está pegando a parte decimal. 5.000 dividido por 1.000 dá 5. 5 vezes 1.000, 5.000. Então, o resultado aqui sobrou 0, é letra E, 4,5 quilogramas. Na questão 36. Questão 37. Bran vendeu 200 picolés, sendo 50 unidades sabor morango, 10 unidades sabor chocolate e 80 unidades sabor coco, e 60 unidades sabor abacaxi. A partir dessas informações, é incorreto afirmar que o número de biscoitos o número de picolés é. Morango representa 25% do total de picolés. Então aqui, como é que a gente vai responder? A gente vai ter que saber a porcentagem de cada biscoito, de cada picolé, em relação ao total. O total é 200. Então ele diz que morango representa 25%. Calcular 25%, 50%, 10% é algo simples.
É só a gente saber que 25% é 1/4 de 100%. Então, por exemplo, quanto é 25% de 20? É você dividir 20 por 4. 20 por 4 dá 5. Então, 5 representa 25% de 20. Aqui a gente tem 200 picolés. Quanto é 25% de 200? 25% de 200 é 50, porque você vai dividir 200 por 4. Então, a resposta aqui seria 50 picolés. Vamos ver se ele vendeu 50 picolés de morango? Morango, 50 unidades de sabor morango. Só que ele quer a incorreta. Cuidado, tá? Então, aqui está correto. Abacaxi representa 75% do número de picolés. 75%, pessoal, é 25 vezes 3, né? 75% é 25 vezes 3. Se 25% é 50, 50 vezes 3 daria 150 picolés de coco. Mas aqui ele vendeu de coco 80. Então a resposta só pode ser letra B, que está incorreto, né? Questão 37. Vamos ver a letra C. Chocolate representa 10% do número total de picolés. Opa, tem um errinho aqui. Abacaxi representa 75% do número de picolés de coco. Então, abacaxi é 75% do número de picolés de coco. Vamos ver aqui, ó. Abacaxi, 75% do número de picolés de coco. Coco é 80, né? 80 picolés. Abacaxi representa 75 picolés. 75% desses picolés. Então, a gente vai ter que calcular 75% de 80. 75% de 80, a gente pode usar a mesma estratégia de 25%, vezes 3. 25% é 1/4. 80 dividido por 4 dá 20. E 20 vezes 3 vai dar 60 picolés, que é exatamente a quantidade de picolés de abacaxi. Então aqui está certo também, tá? Letra C. Chocolate representa 10% do número total de picolés. 10% você vai dividir por 10, porque 10 vezes 10 dá 100%. Então, você dividir 200 por 10, isso dá 20 picolés. Será que ele vendeu 20 picolés de chocolate? Não, vendeu 10. Então, a resposta aqui, incorreta, é a letra C. Questão 38. Utilizando cubinhos com arestas medindo 2 centímetros e volume igual a 8 centímetros cúbicos, Mateus fez a seguinte construção. Qual é a medida do volume em centímetro cúbico da peça construída por Mateus? A gente vai ter que contar quantos cubinhos ele utilizou para construir essa peça. Então aqui, ó, nessa partezinha aqui, nessa primeira parte, ele usou quantos cubinhos? A gente consegue ver 1, 2 e 3. Mas esse aqui tem que ter um embaixo dele. Então aqui eu tenho 4 cubinhos. Eu tenho esse cubinho aqui do meio. E nessa região eu tenho quantos cubinhos? Vamos ver pela lateral. A gente tem 1, 2, 3, 4 cubinhos também. Então, ao todo, a gente tem 9 cubinhos. 9 cubinhos. Só que cada cubinho tem 8 centímetros cúbicos de volume. O volume total vai ser 9 cubinhos vezes 8. E 9 vezes 8 é 72 centímetros cúbicos. Letra C. Então aí é só a gente contar, depois multiplicar a quantidade de cubinhos pelo volume de cada um para descobrir o volume total. Questão 39. O Brasil tem visto ao mesmo tempo o agronegócio bater recordes e a fome crescer entre a população. Mas qual é a relação desses dois cenários tão diferentes? A forma com a qual o Brasil produz não é voltada para alimentação, mas sim para commodities. Funciona como matéria-prima. Principalmente cultivo de grãos usados em ração para animais. Além dos grãos, o Brasil é o grande produtor de cana-de-açúcar, item que também não é focado apenas na alimentação, mas já é matéria-prima para o etanol. Sobre esse tema, observe o infográfico a seguir. Veja quais são as maiores produções do Brasil. Primeira safra, segunda safra.
Então, aqui a gente tem as produções. Então, a partir das informações apresentadas no infográfico do período considerado, é correto afirmar aqui. Então, vamos analisar cada uma das alternativas. Letra A. A quantidade total de milho produzida nas duas safras é menos do que a metade da soja produzida. Milho nas duas safras é menos da metade da soja produzida. Milho nas duas safras produziu 62 mais 25 milhões, né, de toneladas. Então, se a gente somar 62 mais 25 milhões de toneladas, vai dar mais de 80 milhões de toneladas. E soja é 133 milhões de toneladas aproximadamente. 80 não é metade. Não é menos da metade, é mais da metade. Então não pode ser letra A. Letra B. A quantidade total de soja, milho, nas duas safras, mandioca e laranja produzidos, juntos, ainda é inferior à quantidade de cana-de-açúcar produzida. Cana-de-açúcar passa de 650, né? 655. Se a gente fosse somar de maneira aproximada, a gente somaria 133, 62, que é do milho, 25 do milho na segunda safra, 18 e 14. Aqui a gente tem 3 mais 2, 5, 10, 18, 22. 2 sobe 2. 2 mais 3, 5, 11, 13, 14, 15. 5 sobe 1. E 1 mais 1 dá 2. 252. Está bem longe dos 665. Então, a letra B diz que a quantidade somada é inferior à quantidade de cana-de-açúcar. E é verdade. Então, a resposta é a letra B. Então, nessa questão aqui, 39, a gente só ia analisar alternativa por alternativa. E precisou só fazer uma sominha. Nem precisava usar de maneira total os números. É só a gente aproximar. Porque esses números são muito grandes. Dá para a gente aproximar e chegar no resultado. Questão 40. O segmento AB, representado na reta a seguir, está dividido em partes iguais. Ao ponto A está associado o número 1 e ao ponto B o número 2. Qual é o número que corresponde ao ponto P? Então, eu dividi em 1, 2, 3, 4 partes esse segmento. Eu quero saber qual o ponto que está associado ao ponto P. Qual o número que está associado ao ponto P? Qual o número está associado ao ponto P? A gente tem o número 1 e eu peguei esse segmento que tem comprimento 1 e dividi em 4 partes. O segmento que tem comprimento 1 eu dividi em 4 partes. E o ponto P está a 3 partes do número 1. Então, esse ponto P aqui, ele representa 1 mais 3 quartos desse meu segmento que foi dividido em 4 partes. Então, a gente vai ter que somar essa fração para saber qual é o valor do ponto P. Porque ele é 1, só que deslocado 3 partes. Esse tamanho de 1 centímetro aí, ele só percorreu 3 quartos. Então, a gente vai ter que somar. Somar frações precisa de mesmo denominador. Denominadores são diferentes. 1 sobre 1. Então, a gente multiplica os denominadores. 4. 4 vezes 1, 4. 1 vezes 3, 3. 4 mais 3, 7. 7 sobre 4, letra A. E assim a gente encerra a solução dessa prova do Colégio de Aplicação do ano 2022. Se você gostou, assistiu até aqui, se inscreva e compartilhe.